tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do podcast Papo Pélvico. E para quem está chegando por aqui hoje, eu sou a doutora Camila Viegas, médica ginecologista obstetra, professora do curso de medicina da Católica, idealizadora do projeto, e vim aqui hoje conversar com vocês sobre o Março Amarelo, que é o mês de uma campanha mundial dedicada à conscientização da endometriose, né? Que é uma doença ainda cheia de mitos, com um diagnóstico tardio ainda em muitos casos, impactando diretamente na qualidade de vida de muitas mulheres no mundo, né? E para essa conversa ficar melhor ainda, estamos aqui com a Raíssa, nossa médica residente em ginecologia e obstetrícia lá do Hospital São Francisco. Bem-vinda, Raíssa. Obrigada, doutora Camila. Prazer estar aqui. Também estamos com a Brenda, nossa acadêmica do curso de medicina e vice-presidente da Liga de GO da Católica. Bem-vinda, Brenda. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E para nos esclarecer e nos ensinar um pouquinho mais sobre endometriose, a gente convidou a doutora Lívia Anis, então, ela que é médica egressa da Federal, especialista em ginecologia pelo Hospital Fêmea de Porto Alegre, com especialização ainda e foco em cirurgia minimamente invasiva e videolaparoscopia. Bem-vinda, Lívia. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Então, doutora Lívia, tudo bem? Para começar, ali na Liga de Gineco, a gente estuda, então, basicamente a fisiopatologia e toda a parte mais teórica da doença da endometriose. E eu queria que tu me explicasse, assim, mais como que é na prática, pra gente explicar mesmo para uma paciente o que seria a endometriose, porque é bem diferente a gente estudar na teoria e na nossa frente elas chegam mais assustadas, né, quando ou elas estão procurando ou elas já têm o diagnóstico. E também eu gostaria de entender, se tu pudesse explicar, como que, em tese, né, pensando que o endométrio é um tecido do nosso corpo, toda essa inflamação e todos esses sintomas que ele traz para a mulher. A endometriose é quando o tecido do endométrio está em lugares fora do útero. Endométrio é aquela parte de dentro do útero que descama todo mês e vira menstruação. Quando ele está no lugar dele original de fábrica, dentro do útero, ele não gera nenhum grande problema. Quando a paciente tem endometriose, esse tecido se prolifera em outros lugares de fora do útero. Ovário, trompa, intestino, bexiga. E ali ele é anômalo, ele está fora do lugar habitual. Então ele gera toda uma cascata de reação inflamatória que dá muita dor nessa paciente. É muito comum a paciente chegar com muita dúvida, é uma doença bem difícil de entender, até dentro da própria comunidade médica, é pouco compreendida ainda. E como você falou, né, doutora, é uma doença que ela acomete até regiões fora do útero, então é uma doença até de difícil diagnóstico. A gente consegue ver que as pacientes chegam pra gente no ambulatório, passaram por já vários especialistas, principalmente um gastro, por exemplo, ou um nefrologista, com o diagnóstico já até equivocado sobre a doença, porque ela é difícil de diagnóstico, porque ela não fica restrita apenas ao útero, né? A gente pode ter uma dúvida em relação ao diagnóstico dela pelos exames. A paciente geralmente faz de rotina ultrassom transvaginal de forma comum, né? Normal, que é o mais acessível. Mas a gente sabe que para o diagnóstico não é ele o padrão, né? Você poderia falar para a gente um pouquinho mais quais são os exames que a gente pede para fazer e como é que a gente faz essa avaliação diagnóstica para paciente com um quadro de endometriose suspeita? O diagnóstico da endometriose ele é sempre difícil mesmo, por muitos motivos, tá? Um deles é que às vezes a paciente traz essa queixa da dor na relação, da dor durante o período menstrual muito intensa, e acaba que a queixa da dor não é tão valorizada e ele vai passando, e às vezes a gente tem um delay de 10 anos até o diagnóstico, que a gente perdeu uma janela importantíssima de tratar essa paciente, tá? E realmente a endometriose exige exames específicos, os exames básicos de rotina não diagnosticariam essa paciente. A gente até pode considerar ultrassom, mas aí tem que ser aquele ultrassom específico para endometriose com preparo intestinal, feito por um ultrassonografista especialista nesse tipo de rastreio, tá? E a ressonância magnética nos ajuda bastante também, mas é a mesma coisa, tem que ser uma ressonância magnética, se possível, com preparo intestinal também, com gel vaginal e laudada por um radiologista e especialista nisso. Não é qualquer olho não treinado que vai diagnosticar e definir bem o grau de uma endometriose. E eu vejo também, doutora Lívia, isso que a Raíssa falou da questão da demora, né, pra gente ter o diagnóstico. E aí, depois da paciente passar por um longo estresse, um período de vários médicos e tudo, entra outro dilema, que seria o tratamento. Sei, pelo que eu vejo, assim, que algumas pacientes usam, então, anticoncepcional ou DIU hormonal, e eu queria saber como que a gente vai fazer essa individualidade, assim, pra saber o tratamento pra cada uma.
E também eu queria que tu falasse um pouco sobre esses tratamentos, eles trazem a cura ou eles apenas adormecem a endometriose? Eu acho que antes da gente falar de tratamento, né, pulando, te interrompendo, Brandinho, um pouquinho, e quem tá nos ouvindo às vezes fica na dúvida, né, até os colegas de consultório, qual que é a paciente que eu tenho que suspeitar que tem endometriose, Lívia? O que elas têm de característica em comum que nos levam e nos acende aquela luzinha na cabeça, talvez isso seja endometriose e vou dar uma rastreada nela. A paciente da endometriose é a paciente da dor, tá? No início da doença, essa dor começa no período menstrual. Ela vai te dizer que quando ela tá menstruada é muita dor, ela não consegue trabalhar, ela não consegue ir na escola, são vários analgésicos, é uma dor incapacitante. Conforme a endometriose progride, nem sempre essa dor vai ser no período menstrual. Essa paciente passa a ser a paciente da dor pélvica crônica, dói o tempo todo. Talvez com períodos de melhor e pior associados à menstruação, mas dói o tempo todo. Esse tecido já atingiu outros órgãos. Então, ela tem dor o tempo todo. Essa paciente merece ser investigada. A paciente da dor na relação da penetração profunda também é um sintoma bem característico de endometriose, principalmente endometriose de compartimento posterior. A paciente que se queixa que quando ela está no auge dessa dor, no teu período menstrual, ela também começa a ter sintoma intestinal, começa a ter dor para evacuar, começa a mudar o jeito das fezes, às vezes é associado até com diarreia. Bom, essa paciente tem que prestar uma atenção. Sintomas urinários muito frequentes que nunca são infecção urinária. Eu tenho muita ardência para urinar, pior no período menstrual, fico uns dias depois, faço o exame de urina e a uroctura, que é o exame que vê bactéria, está negativo. Já nos chama atenção também para uma endometriose talvez acometendo vias urinárias. É bom sempre frisar, né, que nem toda dor na mulher é endometriose, mas também a dor, ela não pode ser subjulgada, né, porque na prática é isso, tu vai lá, tu faz um ultrassom, que não é um bom exame, lá no postinho, né, tá tudo bem, tá tudo normal, vai viver com essa dor. Não, né, daí a gente tem que partir para as outras linhas de rastreio, como a Lívia falou, acho que é bom lembrar sempre que o exame padrão ouro que a gente tem para fazer o diagnóstico mesmo é a vídeo, né, que é uma coisa meio pouco acessível, pelo menos nas usuárias do SUS, mas a paciente, ela não pode ser subjulgada, que é isso que a gente vê muito na prática, né, tá com dor, ultrassom tá normal, vida que segue, não é isso, né. E aí, vamos falar do tratamento, então, que eu interrompi vocês tudo. Como é que eu trato a minha paciente com endometriose que eu diagnostiquei? O objetivo número 1 do tratamento da endometriose é tu fazer a paciente parar de menstruar. Se ela para de menstruar, para de acontecer novos focos e novas regiões para liberar fator inflamatório. Então, tu vai escolher o melhor tratamento para tua paciente de acordo com a idade, com as necessidades dela, sempre visando que ela não menstrue. Preferencialmente, eu e a maioria das pessoas que trabalham com endometriose, optamos por métodos que não tenham estrógeno, que sejam só progesterona. Então, a gente gosta mais das pílulas só de progesterona, do Diumirena, que é excelente, que libera só progesterona e libera local. A gente prefere essa vertente. Mas se a tua paciente está assim, excelente, regrediu da dor, melhorou com tua pílula combinada com estrógeno, não está menstruando mais, ganhou qualidade de vida, tá bem assim, também não vejo necessidade de trocar. Se ela já chegou assim e tá resolvida assim, tudo bem. É individual a escolha mesmo. Não tem nenhuma escolha que seja completamente errada, desde que tu esteja escolhendo um método que vai levar ela à amenorreia, que é o nome técnico de ficar sem menstruar. E, doutora, é bem comum a gente ver também no nosso ambulatório pacientes que já fazem esse tratamento por longos períodos de anos, porém elas não têm resolução de forma total dessa doença, né? Elas permanecem com essa dor pélvica crônica, como você bem citou, e tem algumas pacientes que têm já indicação pelo diagnóstico, pelos exames, para parte de tratamento cirúrgico. Você consegue citar para a gente um pouquinho sobre ele? Sim, nem toda paciente de endometriose vai melhorar com o tratamento clínico mesmo. Eu acho que ele sempre tem que ser iniciado, até porque ele pode ser iniciado por qualquer médico que está fazendo aquele diagnóstico, não precisa chegar no especialista de endometriose. Tu já pode começar alguma coisa para ela parar de menstruar. Mas algumas pacientes, e nem é um número tão baixo assim, vai acabar na cirurgia, tá? A paciente que tem endometriose, independente do grau, é só endometriose grau 1, mas tentou o tratamento clínico e não melhorou, ela tem uma indicação cirúrgica, senão a gente não vai devolver qualidade de vida para essa paciente. Tem indicação da gente vir lá e tirar todos aqueles focos de endometriose. A paciente da infertilidade, essa nos requer uma atenção maior,
Porque nessa paciente não tem como eu dar um anticoncepcional por 6 meses para ela. Ela tá tentando engravidar, eu tô indo ao oposto do que ela tá querendo, né? Então, essa paciente acaba que a gente considera a cirurgia um pouco mais cedo. Sempre tem que ser discutido com o especialista de infertilidade. Nunca vai ser uma decisão do cirurgião sozinho. Tem uma série de questões que a gente tem que entrar ali antes de levá-la pro bloco. Mas ela acaba na cirurgia mais cedo. Paciente da endometriose muito grave, grau 4, tá no intestino, tá na bexiga, essa a gente se preocupa em operar mais rápido, porque daqui a pouco aquele foco vai crescendo e vai transfixar o intestino, vai obstruir alguma via urinária. Não é interessante que a gente deixe rolar tanto tempo, tá? E os endometriomas muito grandes também, tá? Maiores de 5, 7 centímetros, a gente costuma pensar em operar antes. Endometrioma e paciente com endometriose e infertilidade, a gente toma um cuidado gigante para não descer a reserva ovariana dela. Então, várias vezes tem que ser uma discussão conjunta com o especialista de fertilidade. Várias vezes essa paciente tem que puncionar o óvulo primeiro, deixar esse óvulo guardadinho, congelado, tu operar ela depois. E aí, depois ela vê o que ela vai fazer. Se ela vai tentar engravidar natural, se vai ser FIV, mas já tá com o óvulo garantido antes. Porque quando a gente mexe no endometrioma, que é essa endometriose de ovário, ela tem uma chance gigantesca de cair a reserva ovariana ao ponto de tu dificultar em vez de ajudar a vida do colega especialista em fertilidade. Voltando então para esse assunto que tu falou da infertilidade, tá? Em pacientes mais jovens, pensando, elas terem uma gestação seria a cura para endometriose? Porque eu vejo muito isso, as pessoas falando muito sobre isso. Não, esse é um raciocínio antigo, tá? Endometriose, para começo de conversa, não tem cura. Ela tem endometriose, ela vai ter endometriose a vida dela inteira, é uma doença crônica. A gente consegue bons períodos de remissão se a gente fizer tratamentos adequados, mas cura ela não tem. Tanto que se eu pegar essa paciente e tirar o método que eu dei para fazer ela parar de menstruar e ela voltar a menstruar, vai voltar aos focos de endometriose. A gravidez funciona mais ou menos como se eu tivesse dado um anticoncepcional de progesterona para ela. Por 9 meses ela vai estar sem menstruar, vai estar grávida. Os focos realmente vão estar menos inflamados, vão estar menos doloridos. Alguns deles vão entrar até em remissão, vão estar um pouco mais reduzidos. Mas ela não está curada. Assim que acabar a gestação, ela voltar a menstruar, ela voltaria a ter focos inflamados, doloridos, novos focos. Não tem cura para endometriose, né? A gravidez é só um dos períodos de remissão natural que a gente tem na vida. E é bom você falar sobre isso, como ela não tem cura, as pacientes pegam muito a fé, né, em relação à cirurgia, vai curar totalmente a minha doença. Essas pacientes, tanto do tratamento clínico quanto do tratamento cirúrgico, elas têm que entender que não é só apenas esse tratamento, a gente consegue fazer um tratamento mais multi, né, a gente consegue ter a fisioterapia pélvica ajudando. Essas pacientes têm dor pélvica crônica, então a gente também entra com psicólogo, porque muita desenvolve depressão também por causa da doença. A dieta também é fundamental. Você consegue abordar um pouquinho mais sobre esse tratamento também não medicamentoso ou não cirúrgico para elas? Sempre que eu atendo a paciente de endometriose, eu explico para elas que é uma doença crônica. E igual com toda doença crônica, vai exigir um manejo vai exigir vários especialistas cuidando daquele problema, tá? Ela tem que ter uma dieta anti-inflamatória, então ela tem que ter um nutri. Não existe tu começar tratamento para endometriose ou indicar uma cirurgia para endometriose se tu não tá tentando reduzir o fator inflamatório da doença. Não vai ter um bom sucesso, nem a cirurgia, nem o tratamento clínico. Então ela tem que ter uma dieta anti-inflamatória. Essa paciente tem que ter bons hábitos de vida, ela tem que buscar o peso ideal, ela tem que procurar emagrecer, ela tem que estar fazendo atividade física regular, porque são medidas de hábito de vida que reduzem o fator inflamatório de qualquer doença crônica, inclusive da endometriose. Ela vai precisar de uma fisiopélvica, mesmo se ela for para cirurgia. A gente geralmente manda antes e depois da cirurgia ela ainda fica um pouco na fisiopélvica. Porque ela tem que reabilitar, né? Ela tem que aprender a viver pós-cirurgia sem aqueles focos, mas numa adaptação pós-operatória. E antes da cirurgia, a fisiopélvica ajuda em várias questões bastante, assim, principalmente nas relacionadas à parte sexual. Então, sem a fisiopélvica, também não vou potencializar ao máximo a minha capacidade cirúrgica, né? E a questão da psicóloga envolve vários fatores, envolve a função de ter dor crônica. Ter dor crônica é uma coisa que tende a levar a depressão, ansiedade, várias coisas. Tu não sabe direito se tu vai ter um dia bom, se tu vai ter um dia que tu não vai conseguir fazer tuas coisas. A questão da infertilidade pesa na cabeça delas, então às vezes precisa do manejo do psicólogo junto. É multi. E se ela esquecer em algum momento da vida dela que o tratamento envolve vários parâmetros e várias mudanças de hábito de vida, ela vai regredir da melhora de todo jeito, não importa quantas cirurgias a gente faça ou quantos remédios a gente dê. Ela tem que entender que, como toda doença crônica, vai exigir dela um comportamento mais saudável possível a vida inteira. Perfeito, muito obrigada, foi muito enriquecedor. Muito obrigada.
Nada. Então tá, pessoal, tudo que é bom acaba, né? Fechamos mais um bloco do nosso podcast Papo Pélvico, com esse assunto super importante que impacta diretamente muitas mulheres. Espero que tenha sido um assunto enriquecedor para todo mundo que está nos ouvindo, sejam os alunos, as pacientes, ou até mesmo os colegas do consultório. Fica a dica aí de quando precisarem encaminhar, a Lívia trabalha bastante com isso, né? E, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de todos. Já fiquem ligados para os nossos próximos episódios.